Agora que a gente aprendeu como você pode injetar comandos utilizando o DigiSpark, como que a gente pode abrir o CMD, abrir o PowerShell automaticamente, só de plugar o nosso pendrive hacker, a gente vai ver os principais comandos que a gente pode digitar neles para poder inserir comandos no nosso Windows, no nosso dispositivo que a gente vai plugar o pendrive. Então a gente vai poder usar o CMD, usar o PowerShell para injetar comandos com o DigiSpark. Então, existem alguns comandos que a gente pode passar aqui, utilizando o CMD e o PowerShell. Eles são... Esses comandos nos dois, eles vão funcionar. Mas existem alguns comandos mais específicos do PowerShell que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Então, bora fazer uma review aqui nos comandos. Então, primeiramente o dir, que vocês já viram, ele lista os diretórios. Então, se a gente abrir o nosso CMD aqui, a gente pode apertar dir, e ele vai listar os diretórios, vai listar todas as pastas que existem, como o explorar. Então ele é como se fosse um explorar. Então se a gente vir aqui no disco local C, usuários Alonso, ele vai listar os documentos. Ele é como se fosse essa aba aqui, só que em forma de texto. Então a gente pode usar ele para listar os arquivos dos documentos. A gente tem outro comando aqui, que ele é o comando cd. E ele funciona para navegar entre as pastas. Já que a gente consegue listar elas, a gente consegue listar quais pastas tem, a gente precisa entrar em uma pasta. A gente pode entrar em uma pasta. E para fazer isso, a gente vai usar o cd. E o cd, ele vai fazer a gente poder entrar em uma pasta, por exemplo, minha pasta do OneDrive, vou poder digitar cd, se eu digitar dir, ele vai listar os diretórios dentro da pasta, eu já estou dentro da pasta. E também, se a gente quiser voltar à nossa pasta, a gente pode ver que até existe aqui esse documento aqui, que parece um documento, mas na verdade não é, que é 2 pontos. Isso aqui, ele serve pra gente poder voltar na pasta, a gente voltar à pasta anterior. Então se a gente digitar cd ponto ponto, a gente volta à pasta anterior. Então assim a gente consegue navegar pelas pastas. Se eu quiser voltar à pasta anterior, listar, ver aqui ó, os usuários que eu tenho, cd ponto ponto. Aqui ó, listar os documentos que tá no meu disco, como se fosse o meu explorar mesmo. Aqui ó, este computador, o meu disco. Então, ele é literalmente o nosso explorar em linha de comando. Então o cd 2 pontos é como se a gente clicasse nessa setinha aqui de voltar e a gente pudesse voltar entre os diretórios. Então, abrisse o usuário, clicasse em voltar, a gente voltasse para o disco local C. Então, a gente pode voltar nos usuários também, de novo. Inclusive, um atalho que você pode fazer para poder listar os diretórios é só apertar CD. Depois de apertar CD, você pode apertar Tab e aí já lista automático. A tecla Tab do seu teclado já vai listar automático os diretórios que tem para você poder acessar eles. Então esse é o nosso segundo comando aqui para navegar entre pastas. E ok, a gente consegue ver as pastas, navegar entre as pastas. E agora a gente tem esse último comando aqui que a gente consegue criar uma pasta. A gente consegue criar uma pasta utilizando o nosso linha de comando. Então se eu vim aqui, vamos vir aqui no nosso disco C, por exemplo. Eu vou entrar dentro dos usuários. Vou entrar aqui, users. Bora lá, vamos ver o que tem aqui dentro. Tem Alonso e público, ok? Vou abrir até com explorar para vocês verem melhor. Vou abrir aqui os usuários. Alonso, default público. E agora vamos criar uma pasta. Para criar a gente vai colocar mkdir. Vou criar, por exemplo, teste. E a gente vai ver que vai aparecer aqui uma pasta dentro do nosso menu de explorar. E além de criar pastas, eu também consigo criar arquivos utilizando o CMD. Então, para fazer isso, eu vou digitar echo, que é um comando para a gente poder escrever no nosso terminal. Então, se eu der enter e digitar echo bom dia, ele vai escrever bom dia. Mas se eu quiser salvar isso em um arquivo, eu posso colocar uma seta para o lado, colocar uma seta apontando para cá e colocar, por exemplo, teste.txt para eu criar um arquivo de texto. E depois de fazer isso, ele vai enviar bom dia para um arquivo de texto e a gente consegue abrir aqui. E olha, eu criei um arquivo de texto escrito bom dia. E isso é bem massa. Eu consigo apertar type e colocar teste.txt, colocar type teste.txt, e depois de fazer isso, eu consigo ler o arquivo. Então, para poder ler um arquivo, eu consigo apertar type e colocar teste.txt para ler ele também. Então, echo, eu consigo escrever dentro do arquivo, enviar, então teste2, por exemplo, um txt, eu vou criar um novo arquivo teste2. Então eu consigo criar arquivos e diretórios utilizando o CMD. E agora que a gente já passou por todos os comandos de criação de arquivos e diretórios, a gente também consegue deletar eles. A gente consegue usar o comando del para deletar esses arquivos. Então, se eu colocar del aqui, escrever del, eu consigo listar algum arquivo que eu quero deletar.
Então eu vou criar novamente aquele teste, vou colocar teste.txt, vou criar ele novamente, e com ele criado aqui com o nosso arquivo escrito bom dia, eu vou deletar ele utilizando o comando del. Então eu vou colocar del, teste.txt, e conseguir deletar ele aqui. Então utilizando o cmd, eu consegui deletar e criar um arquivo. Então agora a gente já abrangiu todos os comandos de criação e deletar arquivos e diretórios. E agora tem esse último comando aqui, que esse comando é bem legal, assim, que eu queria falar dele também, aqui no cmd. É claro que existem vários outros comandos além desses, tem milhares de comandos, ainda mais no PowerShell, vocês vão ver mais alguns comandos que a gente pode usar para poder executar algumas coisas, executar arquivos, vírus e outras coisas com vários outros comandos. Mas eu queria listar o comando shutdown, que ele é um comando bem legal, que ele desliga o computador. Então se eu digitar shutdown aqui no meu shutdown, aqui no meu cmd, ele vai desligar o computador. É claro que eu não vou dar enter, porque senão ele vai desligar aqui na minha gravação. Mas se eu pesquisar aqui no Google shutdown command Windows, a gente pode ver algumas opções aqui da gente desligar o computador. Então aqui shutdown, a gente pode dar shutdown/s, shutdown/r, shutdown/i, e fazendo isso a gente consegue desligar o computador. Então também é um comando bem legal pra gente poder passar aqui. Inclusive, se você quiser listar os comandos, a gente pode colocar shutdown, porcentagem barra, depois de fazer isso, aqui ó, vai passar vários comandos pra gente poder desligar o nosso computador. Mas seriam isso os comandos que a gente pode dar no cmd. Eu te apresentei os principais comandos. E agora você pode usar ele para navegar entre pastas e diretórios. Então eu te vejo nas próximas aulas e falou!